Milionário. Encontra mãe com bebê abandonada na estrada. E o que ele faz impressiona o mundo. Olá, queridos. Hoje trago uma história que vai mexer com seus corações de uma forma que vocês nunca imaginaram. Comentem aí embaixo de qual cidade estão assistindo e digam seus nomes. Adoro saber quem está acompanhando essas histórias emocionantes. A manhã de sábado em Florença despontava com uma névoa dourada que cobria as colinas toscanas quando Dante Cavalieri decidiu que precisava de ar puro. Aos 32 anos, o herdeiro de uma das maiores redes de vinícolas da Itália sentia o peso das responsabilidades familiares como pedras em seus ombros. Sua fortuna vinha de gerações de tradição na produção de vinhos que eram exportados para o mundo inteiro, mas naquele momento, tudo o que ele queria era dirigir sua motocicleta pelas estradas sinuosas da Toscana. Dante não era como os outros milionários. Preferia jeans desbotados a ternos italianos, e sua paixão por mecânica o fazia passar horas em sua oficina particular, consertando motores antigos. Seus cabelos castanhos sempre desalinhados e seus olhos verdes intensos faziam as mulheres suspirarem, mas ele nunca havia encontrado alguém que o fizesse sentir mais do que uma atração passageira. Na verdade, sua última tentativa de relacionamento havia terminado 3 meses atrás, quando descobriu que Verônica, uma socialite milanesa, estava mais interessada em sua conta bancária do que em seu coração. Dante, você precisa parar de fugir dos seus problemas em 2 rodas, sua irmã Francesca havia dito na noite anterior durante uma ligação de Milão. Mamãe e papai estão preocupados. Você tem 32 anos e age como se tivesse 16. E você tem 30 anos e age como se tivesse 60, ele havia retrucado. Pelo menos eu não passo os fins de semana organizando catálogos de arte. Touché. Mas sério, quando foi a última vez que você se interessou genuinamente por alguém? A pergunta havia ficado ecoando em sua mente, e foi parcialmente por isso que ele decidiu sair naquela manhã. Precisava limpar a cabeça, sentir o vento no rosto, e talvez encontrar alguma resposta nas curvas familiares das estradas que conhecia desde criança. Naquela manhã específica, enquanto seguia pela estrada que levava à pequena cidade de San Gimignano, algo inusitado chamou sua atenção. Do lado da estrada, sob uma árvore centenária, uma figura feminina estava sentada no chão, segurando algo pequeno contra o peito. Dante reduziu a velocidade da motocicleta, seu instinto protetor despertando imediatamente. Era uma mulher jovem, aparentando 25 anos, com cabelos ruivos ondulados que brilhavam mesmo sob a sombra da árvore. Suas roupas estavam amarrotadas, como se ela tivesse passado a noite ao relento. Nos braços, ela segurava um bebê que não podia ter mais de 6 meses. Dante estacionou a moto e se aproximou cautelosamente, notando que a mulher parecia estar conversando suavemente com a criança em um idioma que ele não conseguia identificar imediatamente. "Senhora, está tudo bem?" perguntou ele em italiano, mas a mulher levantou os olhos. Eram de um azul profundo como o mar Mediterrâneo, e respondeu em português com sotaque brasileiro. "Desculpa, não falo italiano muito bem. Você fala inglês ou português?" A voz dela era rouca, como se ela tivesse chorado por horas, mas havia uma dignidade nela que impressionou Dante imediatamente. Dante, que havia estudado em Londres e falava 5 idiomas fluentemente, imediatamente mudou para o português. "Claro, meu nome é Dante. O que está acontecendo? Vocês precisam de ajuda?" A mulher hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se podia confiar nele. Seus olhos o estudaram cuidadosamente, e Dante teve a estranha sensação de que ela estava avaliando não apenas sua aparência, mas algo mais profundo, sua alma, talvez. "Eu sou Serafina, Serafina Delacroix. Esta é minha filha, Luna." Ela apertou a bebê mais contra si. "Estamos perdidas." O nome era único, com uma sonoridade que sugeria origens francesas, mas o sotaque era definitivamente brasileiro. Dante se ajoelhou ao lado delas, notando que a bebê estava quieta demais.
quase letárgica. Quando foi a última vez que ela comeu? E você? Serafina desviou o olhar envergonhada. Ontem à noite. Eu não tenho mais dinheiro. Gastei tudo tentando chegar até aqui. Chegar até onde? A igreja de Santa Maria delle Grazie, em San Gimignano. Eu deveria me casar hoje, mas... Sua voz se quebrou, e pela primeira vez, Dante viu lágrimas se formando naqueles olhos azuis extraordinários. Mas descobri algumas coisas sobre meu noivo que eu não podia mais continuar com isso. Dante sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Qualquer homem que deixasse uma mulher e um bebê em tal situação não merecia nem mesmo ser chamado de homem. Você fugiu do casamento? Fugi da mentira que minha vida estava se tornando. Serafina limpou uma lágrima que insistia em rolar por sua bochecha. Marcos Torriani, meu ex-noivo, me prometeu uma vida em Roma. Disse que tinha um negócio próspero de importação de café. Descobri na véspera do casamento que ele estava envolvido com contrabando e que Luna e eu seríamos apenas uma fachada para suas atividades ilegais. A indignação de Dante cresceu. Onde você estava morando? Como chegou até aqui? Eu sou brasileira de Gramado, no Rio Grande do Sul. Conheci Marcos quando ele estava no Brasil comprando café para sua empresa. Namoramos à distância por 2 anos, e quando Luna nasceu, ele insistiu que viéssemos para a Itália para o casamento. Pagou nossa passagem e tudo mais. Eu pensei que finalmente teria uma família de verdade para Luna. Dante olhou para a bebê, que tinha os mesmos olhos azuis da mãe e cabelos loiros bem claros. Algo no peito dele se apertou, uma sensação protetora que ele nunca havia experimentado. E o pai de Luna? Serafina suspirou profundamente, e Dante percebeu que havia uma história dolorosa por trás daquela pergunta. Luna é filha de uma única noite, com alguém que conheci em uma festa em Porto Alegre. Foi um erro que eu paguei caro. Ele nem sabe que ela existe e eu prefiro assim. Na verdade, ela hesitou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Na verdade, foi uma situação complicada. Eu havia terminado um relacionamento longo e estava emocionalmente vulnerável. Conheci esse homem em uma festa. Ele parecia gentil e eu, fiz uma escolha ruim. Quando descobri que estava grávida, tentei contactá-lo, mas descobri que ele havia me dado um nome falso e um número que não existia. A honestidade brutal de Serafina impressionou Dante. Ela não estava tentando se vitimizar ou criar uma história romântica sobre o pai de Luna. Estava sendo transparente sobre seus erros e as consequências que enfrentou. Você não tem família no Brasil que possa ajudar? Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 18 anos. Eu trabalhava como tradutora freelancer e guia turística em Gramado. Conseguia me sustentar bem, mas quando Luna nasceu, as coisas ficaram mais difíceis. Marcos parecia ser a resposta para todos os meus problemas. Ela deu uma risada amarga. Que ingênua eu fui. Mas espere, Dante disse, franzindo o senho. Delacroix não é um sobrenome brasileiro comum. Serafina sorriu pela primeira vez, e o efeito foi devastador, como se o sol tivesse saído de trás das nuvens. Boa observação. Minha bisavó era francesa. Emigrou para o Brasil na década de 1920 e se casou com meu bisavô, que era alemão. Daí vem minha aparência. Uma mistura interessante de genes europeus nascida em solo brasileiro. E você fala francês também? Francês, português, inglês, espanhol e um pouco de alemão. Minha família sempre valorizou idiomas. Minha mãe dizia que cada idioma que você aprende é como ter uma alma extra. Dante se levantou, sua decisão já tomada. Vamos, você e Luna vão comigo. Serafina o olhou com desconfiança. Para onde? Eu não o conheço. E desculpe, mas depois da experiência com Marcos, não confio facilmente em homens que fazem ofertas generosas para mulheres em situações vulneráveis. A resposta dela o surpreendeu e, estranhamente, o deixou ainda mais impressionado. Você tem razão em ser cautelosa, mas posso garantir que minhas intenções são puras.
Tenho uma irmã da sua idade e sei que ela gostaria que alguém a ajudasse se ela estivesse na sua situação. Além disso, ele tirou o celular do bolso. Você pode ligar para a polícia local e verificar minha identidade. Dante Cavalieri, proprietário da Vinícola Cavalieri. Posso dar referências. Serafina estudou o rosto dele por um longo momento. Havia algo na sinceridade dos olhos verdes de Dante que a tranquilizou, mas ela havia aprendido a ser cautelosa. Tudo bem, mas primeiro, quero ligar para alguém e dar sua placa e informações. E quero que me leve diretamente para a delegacia mais próxima para que eu possa registrar o que aconteceu com Marcos. Perfeito, Dante concordou, respeitando ainda mais sua prudência. Na verdade, isso me deixa mais tranquilo também. Significa que você é inteligente e não toma decisões precipitadas. Dante ligou para seu motorista, Giuseppe, e pediu para que trouxesse o carro imediatamente. Enquanto esperavam, ele tirou sua jaqueta de couro e colocou sobre os ombros de Serafina. Conte-me mais sobre Marcos. Quando exatamente você descobriu sobre as atividades ilegais dele? Anteontem à noite. Estávamos hospedados no Hotel Villa San Martino e Marcos saiu para o que ele chamou de última reunião de negócios antes do casamento. Ele esqueceu sua mala aberta e eu vi alguns documentos que caíram no chão. Inicialmente, pensei que eram apenas papéis de trabalho, mas quando comecei a ler, Serafina balançou a cabeça. Eram faturas falsas, comunicações codificadas e até fotos de pacotes suspeitos sendo carregados em navios. Você guardou alguma evidência? Serafina abriu sua bolsa, uma mochila de couro desgastada que claramente havia visto dias melhores, e mostrou alguns documentos cuidadosamente dobrados. Fotografei tudo o que pude com meu celular antes de pegar alguns documentos físicos. Sabia que poderia precisar provar o que descobri. Dante folheou os documentos rapidamente, sua expressão se tornando cada vez mais séria. Serafina, isso aqui é muito grave. Marcos não está apenas envolvido com contrabando comum. Pelos códigos que estou vendo, ele pode estar traficando drogas e numa escala internacional. O rosto de Serafina empalideceu. Meu Deus! Eu quase me casei com um traficante internacional. E Luna, ela poderia ter crescido nesse ambiente. Sua voz começou a tremer. E se eles descobrirem que eu tenho essas evidências? E se vierem atrás de mim? Giuseppe chegou com o carro. Uma BMW preta, elegante, mas discreta. Dante ajudou Serafina a entrar e segurou Luna enquanto ela se acomodava. A bebê havia adormecido em seus braços, e ele sentiu uma estranha sensação de proteção que nunca havia experimentado antes, como se, de alguma forma, essa criança pequena já fosse sua responsabilidade. Giuseppe, Dante disse em italiano, vamos primeiro à delegacia de San Gimignano, depois para casa. Claro, signore, Giuseppe respondeu. Mas Dante não perdeu o olhar curioso que o motorista lançou pelo retrovisor. Durante a viagem para a delegacia, Serafina contou mais detalhes sobre sua descoberta. Marcos sempre foi controlador. Dizia que era para me proteger, mas agora percebo que era para me manter isolada. Ele não queria que eu fizesse amigos na Itália. Sempre arrumava desculpas para cancelar encontros sociais. Dizia que depois do casamento teríamos tempo para socializar. E você acreditou nele? Eu queria acreditar. Depois de ficar sozinha por tanto tempo, criando Luna sem ajuda, a ideia de ter alguém que cuidasse de nós era sedutora. Mas havia sinais que eu ignorei. Ele nunca me apresentou a família dele, sempre dizia que eles estavam viajando. Nunca me deu um endereço fixo, sempre dizia que estava entre apartamentos. E suas visitas ao Brasil sempre eram curtas e repentinas. Como vocês se comunicavam quando ele estava na Itália? Principalmente por WhatsApp e e-mail. Mas agora que penso nisso, ele sempre me contactava. Eu nunca conseguia contactá-lo diretamente. Se eu tentasse ligar, sempre caía na caixa postal. Na delegacia de San Gimignano, o delegado Pietro Rossi, um homem de meia-idade com bigode grisalho e olhos perspicazes, recebeu o depoimento de Serafina com seriedade crescente.
Quando ela mostrou os documentos e fotos, ele imediatamente chamou um colega de Roma. Senhora Delacroix, ele disse após uma conversa telefônica de 20 minutos, você pode ter ajudado a quebrar uma investigação internacional que está em andamento há 3 anos. Este Marcos Torriani está na lista de procurados da Interpol. Então eu estava realmente em perigo. Perigo mortal, eu diria. Mulheres em sua situação. Bem, elas frequentemente desaparecem quando sabem demais. O delegado olhou para Dante. Senhor Cavalieri, assumo que a senhora ficará sob sua proteção. Absolutamente, Dante respondeu sem hesitação. Ela e a filha estarão seguras na minha propriedade. Bom, vamos precisar que ela fique disponível para mais depoimentos. E provavelmente será chamada para testemunhar quando o caso for a julgamento. Mas por enquanto é melhor que permaneça discreta. Quando saíram da delegacia, Serafina estava visivelmente abalada. Dante, eu não posso colocar você em risco por causa dos meus problemas. Talvez seja melhor eu encontrar outro lugar para ficar. Serafina, Dante parou e segurou seus ombros gentilmente. Primeiro, você não me está colocando em risco. Você está me dando a oportunidade de fazer a coisa certa. Segundo, onde exatamente você planeja ir? Você não tem dinheiro, não conhece ninguém na Itália além de criminosos e tem uma bebê para proteger. Eu posso... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase porque realmente não tinha opções. Você pode confiar em mim, Dante disse suavemente. Por pelo menos hoje. Vamos para minha casa. Você e Luna podem descansar, comer uma refeição adequada. E então pensamos no que fazer depois. Não precisa tomar nenhuma decisão agora. A propriedade da família Cavalieri ficava a 20 minutos de distância, no alto de uma colina, com vista para vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. A casa era uma vila restaurada do século XVIII, com jardins meticulosamente cuidados e uma fonte de mármore no pátio central. Quando o carro subiu pela alameda ladeada de ciprestes, Serafina suspirou involuntariamente. É linda, ela disse. Parece saída de um filme. Minha família restaurou a propriedade ao longo de gerações. Cada uma adicionou algo especial. Dante apontou para diferentes seções da vila. Meu bisavô construiu as caves subterrâneas. Meu avô adicionou a ala leste. Meus pais modernizaram toda a infraestrutura e adicionaram a piscina. Madonna mia! Exclamou Rosa Benedetti, a governanta da casa há mais de 20 anos, quando viu Dante chegar com uma mulher e um bebê. Dante, o quê? Rosa, elas precisam de ajuda. Pode preparar o quarto azul? E vamos precisar de algumas coisas para o bebê. Fraldas, mamadeiras, leite em pó. Rosa, uma mulher robusta de 58 anos, com coração maior que sua considerável barriga, imediatamente entrou em ação. Claro, claro, venha, cara mia, disse ela para Serafina em italiano misturado com inglês. Você parece exausta. E esta picolina, que linda! Mas foi quando Helena Marchetti, a cozinheira, apareceu que as coisas ficaram interessantes. Helena, uma mulher dramática de 45 anos, com tendência a gesticular expressivamente, tomou uma olhada em Serafina e imediatamente começou um interrogatório em italiano rápido e apaixonado. Helena, Dante interrompeu, rindo. Ela não fala italiano fluentemente. Ah, excuse. Helena mudou para um inglês fortemente acentuado. You are very beautiful, but you look like you need food, yes? And this bambina, she is hungry too. Helena will fix everything. Nas próximas horas, a casa se transformou em um centro de atividade. Rosa correu para a cidade para comprar suprimentos para bebê, enquanto Helena preparou uma sopa nutritiva para Serafina e encheu a cozinha com os aromas de pão fresco e molho de tomate caseiro. Giuseppe, revelando um lado paternal inesperado, montou um berço no quarto azul com a precisão de um engenheiro. Dante se surpreendeu observando Serafina alimentar Luna na cozinha, notando a ternura infinita com que ela tratava a filha.
Havia algo hipnótico na forma como ela conversava suavemente com Luna em português, explicando cada pequena ação, como se a bebê pudesse entender perfeitamente. Viu só, minha princesa? Serafina dizia, limpando o rosto de Luna com um guardanapo. Esta é a Helena. Ela vai cuidar de nós por um tempinho. E este é o Giuseppe. Olha como ele é gentil. Você é uma boa mãe, Dante comentou, sentando-se à mesa com uma xícara de café. Serafina sorriu, o segundo sorriso genuíno que ele havia visto dela. E, novamente, ele sentiu como se o mundo tivesse ficado mais brilhante. Eu tento. Não é fácil criar uma filha sozinha, especialmente quando você não planejou ser mãe aos 24 anos. Mas Luna é a melhor coisa que já me aconteceu. Como você conseguiu sustentar vocês duas no Brasil? Eu tinha uma pequena empresa de tradução e turismo, Delacroix Translations and Tours. Parecia mais profissional do que apenas Serafina Delacroix, tradutora freelancer. Ela riu. Eu falava 5 idiomas fluentemente e conhecia Gramado e região como a palma da minha mão. Trabalhava principalmente com turistas europeus e americanos que visitavam a Serra Gaúcha. Também fazia traduções para empresas de importação e exportação em Porto Alegre. E isso era suficiente? Era suficiente para um apartamento pequeno, mas confortável, comida na mesa e até alguns luxos ocasionais. Eu não era rica, mas éramos felizes. Luna tinha uma cuidadora maravilhosa, Dona Miriam, que a amava como se fosse sua própria neta. Dante ficou impressionado. Você construiu um negócio próprio aos 20 e poucos anos, criou uma filha sozinha e ainda assim estava disposta a largar tudo para se casar com Marcos? Serafina suspirou, ajustando Luna em seus braços. Essa é a parte de que mais me envergonho. Eu era independente, forte, capaz, mas também estava solitária. Quando Marcos apareceu, charmoso e atencioso, oferecendo não apenas amor, mas também uma família completa para Luna, eu quis acreditar tanto que ignorei todos os sinais de alarme. Que tipo de sinais? Ele sempre pagava tudo em dinheiro vivo, restaurantes, hotéis, presentes, dizia que preferia manter as coisas simples, mas agora percebo que provavelmente estava evitando rastros de cartão de crédito. Ele nunca me dava detalhes específicos sobre seu trabalho. Sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre a empresa dele. E suas visitas ao Brasil sempre coincidiam com grandes carregamentos de café que chegavam ao Porto de Santos. Você desconfiou na época? Havia momentos, pequenas coisas que me incomodavam. Uma vez, ele atendeu uma ligação na minha frente e falou em italiano com alguém. Eu não entendi tudo, mas captei palavras como carregamento, problema e eliminar. Quando perguntei sobre o que era, ele disse que era apenas um problema com uma entrega de café que havia estragado durante o transporte. Dante se levantou e se sentou ao lado dela. Serafina, você não tem nada de que se envergonhar. Você estava tentando dar uma família para sua filha. Isso mostra o quanto você a ama. Mas eu deveria ter sido mais esperta, deveria ter investigado mais, feito mais perguntas. Você estava apaixonada. O amor às vezes nos torna vulneráveis, mas isso não é uma fraqueza. É parte de ser humano. Serafina o olhou nos olhos e, pela primeira vez, realmente o viu. Dante tinha um rosto forte, mas gentil, com linhas de expressão que mostravam que ele sorria frequentemente. Seus cabelos castanhos estavam bagunçados pelo vento da motocicleta, e havia algo nele que transmitia segurança sem arrogância. Mais importante, ela não via pena em seus olhos, via respeito. Por que está me ajudando? Você nem me conhece. Dante hesitou. Como explicar que desde o momento que a viu na estrada, algo em seu peito havia se movido de uma forma que ele nunca havia experimentado? Como dizer que a coragem dela em fugir de uma situação perigosa para proteger sua filha o havia impressionado profundamente? Porque é a coisa certa a fazer, ele disse simplesmente. E por que, bem? Porque algo me diz que você e Luna apareceram na minha vida por um motivo.
Naquela tarde, enquanto Serafina tomava um banho e Luna dormia no berço improvisado que Rosa havia montado com a ajuda de Giuseppe, Dante fez algumas ligações. Primeiro para seu advogado Roberto Marchetti, depois para um contato na polícia italiana. Dante, disse Roberto pelo telefone, esses documentos que você me enviou por foto, este Marcos Torriani está na mira da Interpol há 2 anos. Eles estão tentando desmantelar uma rede de tráfico de cocaína que usa empresas de importação de café como fachada. A operação se estende do Brasil à França, passando pela Itália. Então, Serafina e a filha dela estavam realmente em perigo? Perigo mortal, eu diria. Se ela tivesse se casado com ele, seria considerada cúmplice automaticamente. E a criança? Bem, crianças são frequentemente usadas como mulas para o transporte de drogas em situações desesperadas. Além disso, mulheres que sabem demais sobre essas operações têm uma tendência a desaparecer. Dante sentiu o sangue gelar em suas veias. O que devemos fazer? Você precisa levar ela à polícia para testemunhar. O que já fizeram. Bem feito. Esses documentos podem ser a chave para prender Torriani e desmantelar toda a rede. Mas, Dante, você precisa saber que isso pode colocá-la em risco permanente. Organizações como essa não perdoam delatores, e elas têm memória longa. Então, ela ficará sob minha proteção. Houve uma pausa do outro lado da linha. Dante, você mal conhece essa mulher. Tem certeza de que está pensando claramente? Dante olhou pela janela, onde podia ver os vinhedos de sua família se estendendo até o horizonte. No jardim, Rosa estava estendendo roupas pequenas que havia comprado para Luna, cantarolando uma canção napolitana. Roberto, em 32 anos de vida, nunca tive tanta certeza de alguma coisa. Está bem, mas vou aumentar a segurança da propriedade, só por precaução. E vou colocar alguns de meus contatos na polícia de sobreaviso. Quando Serafina desceu para o jantar, Dante quase engasgou com o vinho que estava bebendo. O banho e roupas limpas. Um vestido simples que Rosa havia encontrado no armário da irmã de Dante haviam revelado sua verdadeira beleza. Seus cabelos ruivos caíam em ondas suaves pelos ombros, brilhando como cobre polido à luz das velas. Sua pele tinha um brilho natural que fazia seus olhos azuis parecerem joias preciosas, e havia uma elegância natural na forma como ela se movia que não tinha nada a ver com dinheiro ou educação formal. Era algo intrínseco, como se ela tivesse nascido para ser admirada. Você está linda, Dante disse sinceramente, levantando-se quando ela entrou na sala de jantar. Serafina corou levemente, não acostumada com elogios genuínos. Obrigada. E obrigada pelas roupas. Vou devolver tudo lavado, prometo. Não se preocupe com isso. Dante puxou uma cadeira para ela, um gesto cavalheiresco que ela não experimentava há muito tempo. Como está Luna? Dormindo como um anjo. Rosa montou um berço tão confortável para ela. É o berço mais luxuoso em que Luna já dormiu. Na verdade, é provavelmente o quarto mais bonito em que já estivemos. Durante o jantar, uma deliciosa pasta com molho de tomate fresco e manjericão do jardim, preparada por Helena, acompanhada de uma salada de rúcula e um vinho tinto suave da própria vinícola, Dante contou a Serafina sobre sua conversa com o advogado. Ela ficou pálida ao saber da verdadeira extensão das atividades criminosas de Marcos. Então, eu estava certa em fugir, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Você salvou sua vida e a vida de Luna. Mas agora precisamos pensar no que fazer. A polícia quer seu depoimento completo, mas isso pode colocá-la em risco permanente. Serafina mordeu o lábio inferior, pensativa. Eu não posso voltar para o Brasil sem Luna ter todos os documentos necessários. E mesmo assim, não tenho dinheiro para as passagens. Mas também não posso ficar na Itália indefinidamente. Não tenho visto de trabalho. Não tenho lugar para morar. Sua voz começou a tremer. Parece que estou presa aqui, dependendo da bondade de estranhos. Primeiro,
Dante disse firmemente, colocando a mão sobre a dela na mesa. Você não está presa. Você está segura. Segundo, você não está dependendo da bondade de estranhos. Está aceitando a ajuda de alguém que se importa genuinamente com o que acontece com você e Luna. Ah, por quê? Ela perguntou pela segunda vez naquele dia, mas desta vez havia mais do que curiosidade em sua voz. Havia uma vulnerabilidade que fez o coração de Dante se apertar. Por que se importa? Você mal me conhece. E eu acabei de sair de um relacionamento desastroso. Não seria justo com você se eu... Se você o quê? Serafina desviou o olhar. Se eu permitir que você se envolva numa situação que pode ser perigosa, complicada e sem garantia de como vai terminar. Serafina, Dante esperou até ela olhar para ele novamente. Desde que a encontrei naquela estrada, não consigo parar de pensar em vocês duas, porque sua coragem me impressiona, porque Luna sorri para mim de uma forma que derrete meu coração, e porque... Ele hesitou, depois decidiu ser honesto, porque nunca senti isso por ninguém antes. Senti o quê? Essa necessidade de proteger, de cuidar, de ser parte da sua vida. Sei que soa absurdo, que nos conhecemos há apenas algumas horas, mas quando olho para você, sinto como se estivesse olhando para o meu futuro. Serafina sentiu seu coração acelerar, mas também sentiu medo. Dante, você mal me conhece, e eu acabei de sair de um relacionamento desastroso. Não seria justo com você. Então vamos nos conhecer melhor, ele disse simplesmente, sem pressão, sem expectativas. Apenas vamos ver onde isso nos leva. Os dias seguintes passaram como um sonho dourado. Serafina deu seu depoimento completo à polícia, fornecendo todas as evidências que tinha sobre Marcos. A operação para prendê-lo estava sendo planejada coordenadamente entre as polícias italiana, francesa e brasileira. Mas por segurança, ela deveria permanecer na propriedade dos Cavalieri até que tudo fosse resolvido. Durante esse tempo, Dante mostrou a ela todos os cantos da propriedade. As caves subterrâneas, onde centenas de barris de carvalho francês abrigavam vinhos que envelheciam por anos, cada um com uma etiqueta manuscrita indicando a data, o tipo de uva e até mesmo as condições climáticas do ano da colheita. Os vinhedos onde trabalhadoras cantavam canções tradicionais enquanto colhiam as uvas, suas vozes ecoando pelas colinas como um coro celestial. A oficina onde ele restaurava motocicletas antigas, suas mãos hábeis devolvendo vida a máquinas que outros considerariam apenas sucata. Você nunca pensou em fazer outra coisa? Serafina perguntou uma tarde, enquanto caminhavam entre as fileiras de parreiras. Luna estava no carrinho que Rosa havia comprado, observando tudo com seus grandes olhos azuis e ocasionalmente esticando as mãozinhas para tentar pegar as folhas das videiras. Quando eu era mais jovem, queria ser piloto de corridas, Dante admitiu rindo. Meu pai quase teve um ataque cardíaco quando descobriu. Disse que eu não podia arriscar minha vida quando tinha responsabilidades familiares. E você concordou? Eventualmente. Percebi que podia ter adrenalina de outras formas e que a tradição familiar significava mais para mim do que eu pensava. Além disso, ele parou e olhou para ela. Descobri que há diferentes tipos de corridas na vida. Às vezes, a adrenalina vem de construir algo duradouro, não de destruir pneus numa pista. E agora? Agora estou descobrindo que há outras coisas que podem ser ainda mais importantes do que tradição familiar ou adrenalina. Ele se ajoelhou para fazer cócegas em Luna, que gritou de alegria. Como fazer uma bebê rir. Como ver sua mãe sorrir de verdade pela primeira vez. Serafina sentiu seu rosto esquentar. A cada dia que passava, ficava mais difícil resistir ao charme natural de Dante. Ele era gentil sem ser condescendente, forte sem ser dominador, rico sem ser arrogante. E a forma como ele tratava Luna era como se ela fosse sua própria filha. Não havia diferença no carinho, na atenção, na paciência infinita que ele demonstrava. Mas foi na terceira noite que as coisas se tornaram mais complicadas.
Dante havia planejado um jantar especial no terraço com vista para os vinhedos banhados pela luz da lua. Helena havia preparado seus melhores pratos. Risoto com cogumelos porcini, osso buco que derretia na boca e um tiramisu que era praticamente pecaminoso. Dante havia aberto uma garrafa do melhor Chianti da propriedade, safra de 1998. Este vinho é mais velho que nosso relacionamento, Serafina brincou, tomando um gole e suspirando de prazer. Tecnicamente, nosso relacionamento tem 3 dias, Dante respondeu. O vinho está definitivamente ganhando. Relacionamento? Serafina arqueou uma sobrancelha. Que relacionamento? Eu pensei que isto fosse apenas um milionário gentil ajudando uma damsel in distress. Damsel in distress? Dante quase se engasgou com o vinho. Serafina, você é muita coisa, mas definitivamente não é uma donzela em perigo. Você é uma guerreira que teve um revés temporário. Uma guerreira? Agora foi a vez dela de rir. Eu mal conseguia me manter financeiramente estável no Brasil, caí na conversa de um criminoso e acabei abandonada numa estrada italiana. Que tipo de guerreira sou eu? O tipo que constrói um negócio próprio aos 20 anos, o tipo que cria uma filha sozinha e ainda assim a ama incondicionalmente. O tipo que tem coragem de fugir de um casamento quando descobre que está errado, mesmo sem ter para onde ir. O tipo que enfrenta a polícia italiana para fazer a coisa certa, mesmo sabendo que pode ser perigoso. Serafina ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Você tem uma maneira muito gentil de reformular os meus fracassos como sucessos. Não estou reformulando nada. Estou vendo você como você realmente é, não como você pensa que é. E como eu realmente sou. Dante se inclinou para a frente, seus olhos verdes intensos na luz das velas. Você é corajosa, inteligente, determinada e uma mãe fantástica. Você é linda por dentro e por fora. Você faz Luna rir com histórias em português que eu não entendo, mas que soam como música. Você ajuda Helena na cozinha mesmo sem falar italiano fluentemente, só para se sentir útil. Você trata Rosa como se ela fosse sua própria avó. E você... Ele hesitou. E eu o quê? E você me faz querer ser um homem melhor. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Serafina podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que Dante podia ouvi-lo. Havia algo nos olhos dele que a fazia sentir como se estivesse de pé na beira de um precipício, assustada, mas também estranhamente excitada com a possibilidade de voar. Dante, eu sei. Ele disse suavemente. Eu sei que é muito cedo. Eu sei que você passou por algo terrível. Eu sei que tem medo de confiar novamente. Mas não posso fingir que não sinto o que estou sentindo. E o que você está sentindo? Que quero acordar todos os dias e ver seu rosto. Que quero ensinar Luna a dirigir trator nos vinhedos quando ela for mais velha. Que quero ter mais filhos com você. Filhos que tenham seus olhos e sua coragem. Que quero envelhecer com você, fazer vinho juntos, viajar pelo mundo e ainda estar apaixonado por você quando tivermos 80 anos. Serafina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Você mal me conhece, então me deixe te conhecer melhor. Me conte sobre seus pais, sobre como era crescer em Gramado, sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças para Luna. Me conte sobre a primeira vez que se apaixonou, sobre o livro que mais te marcou, sobre se você prefere montanhas ou praia. Por quê? Porque quero saber tudo sobre você. Cada detalhe, cada história, cada pequena coisa que fez você se tornar a mulher incrível que é hoje. Serafina limpou uma lágrima que havia escapado. Você está falando sério? Completamente sério. Então, ela respirou fundo. Então me deixe começar do começo. E assim, sob um céu estrelado toscano, com o aroma de lavanda flutuando no ar e o som suave de grilos fornecendo a trilha sonora, Serafina começou a contar sua história. Meus pais se conheceram numa situação quase tão improvável quanto a nossa. Ela começou, sorrindo com a lembrança. Minha mãe, Isabela,
era professora de francês na Universidade de Caxias do Sul. Meu pai, Eduardo, era gerente do hotel Casa da Montanha em Gramado. Ela estava liderando um grupo de turistas franceses e ele estava tentando resolver um problema com as acomodações porque o hotel havia sofrido um incêndio na cozinha. Como assim? Os turistas franceses chegaram e não havia jantar disponível porque a cozinha estava parcialmente destruída. Minha mãe estava furiosa, falando francês tão rápido que meu pai não entendia uma palavra. Ele ligou para todos os restaurantes da cidade tentando arranjar algo, mas era véspera de Natal e tudo estava fechado. Dante sorriu. E então? Então meu pai fez a única coisa que podia fazer. Levou todos os turistas para a casa da sua mãe, minha avó Olga, que era alemã e cozinhava como uma deusa. Ela preparou um banquete improvisado com Sauerbraten, Spätzle e strudel de maçã. Os franceses ficaram tão impressionados que acabou virando a melhor noite da viagem deles. E seus pais? Minha mãe disse que se apaixonou quando viu meu pai explicar em gestões para minha avó o que havia acontecido, porque ela não falava português muito bem. Ela disse que nunca havia visto alguém tão determinado a fazer as coisas certas para pessoas que eram completas estranhas. E seu pai? Meu pai disse que se apaixonou quando minha mãe começou a ensinar as palavras em alemão aos turistas franceses para que eles pudessem agradecer minha avó na língua dela. Ele disse que foi o gesto mais gentil que já havia visto. Dante sentiu seu peito se apertar. Eles eram felizes imensamente. Eles tinham essa conexão que você podia sentir quando entrava na sala. Eles conversavam em uma mistura de português, francês e alemão, dependendo do humor e da situação. Meu pai aprendeu francês para impressionar minha mãe e ela aprendeu alemão para conversar com minha avó. Eles viajavam juntos sempre que possível. Não lugares extravagantes, mas lugares significativos. Como assim? Eles foram para a França rastrear a origem da família da minha mãe. Descobriram que minha bisavó tinha fugido de um casamento arranjado em Lyon e se aventurado sozinha para o Brasil, em 1924. Foram para a Alemanha para encontrar parentes do lado do meu pai. Viajaram por todo o Brasil, especialmente lugares com imigração europeia. E como eles morreram, o sorriso de Serafina desapareceu. Eles estavam voltando de Porto Alegre numa noite chuvosa. Haviam ido comemorar o 20º aniversário de casamento deles, num restaurante francês especializado. Minha mãe havia comprado um vestido novo. Meu pai havia feito reserva num hotel boutique. Eles estavam tão felizes. Sua voz se quebrou e Dante imediatamente se moveu para sentar ao lado dela, passando o braço ao redor de seus ombros. Um motorista bêbado bateu de frente no carro deles. Eles morreram na hora. O outro motorista sobreviveu e foi preso, mas... Ela encolheu os ombros. Isso não trouxe meus pais de volta. Quantos anos você tinha? 18. Tinha acabado de me formar no ensino médio e estava planejando estudar turismo na universidade. De repente, me vi sozinha no mundo, tentando pagar as dívidas que eles deixaram e descobrir como sobreviver. A casa teve que ser vendida para pagar o funeral e as dívidas. Sobrou dinheiro suficiente para um apartamento pequeno e alguns meses de despesas. E você conseguiu se formar? Estudei à noite enquanto trabalhava durante o dia. Levei 6 anos para terminar o curso de turismo, mas consegui. E no processo descobri que tinha jeito para línguas e para lidar com pessoas de culturas diferentes. Foi quando você criou sua empresa? Sim, comecei pequeno, apenas traduzindo documentos e fazendo tours ocasionais. Mas gradualmente fui construindo uma reputação. Gramado recebe muitos turistas europeus e americanos, especialmente durante o Natal. E eu era uma das poucas pessoas na cidade que falava múltiplos idiomas fluentemente. E você era feliz? Serafina pensou por um momento. Sim, eu acho que era. Não era a vida que eu havia planejado, mas era uma vida que eu havia construído. Eu era independente, tinha clientes que me respeitavam, um apartamento que era meu. Claro,
Às vezes me sentia sozinha, especialmente durante os feriados, quando via famílias juntas, mas tinha construído uma boa vida. E então, Luna aconteceu? Luna foi inesperada. Serafina sorriu, mas havia tristeza na expressão. Eu havia terminado um relacionamento longo com um homem chamado Rafael. Ele era contador, muito estável, muito confiável, muito sem graça. Namoramos por 3 anos, e eu sempre esperei que ele pedisse minha mão em casamento, mas ele nunca o fez. Dizia que queria ter certeza antes de dar um passo tão importante. E vocês terminaram por quê? Porque eu percebi que ele nunca ia pedir minha mão em casamento. Ele estava confortável com o relacionamento do jeito que estava. Eu cozinhava para ele nos fins de semana, dormíamos juntos de vez em quando, mas ele não queria comprometimento real. Quando confrontei ele sobre isso, ele disse que talvez eu fosse muito independente para ser esposa de alguém. Dante sentiu raiva surgir em seu peito. Que idiota! Bem, depois de terminar com Rafael, eu estava, não sei, rebelde, ferida. Queria provar que podia ser espontânea, divertida, não apenas a mulher independente demais. Então, quando uma amiga me convidou para uma festa em Porto Alegre, eu fui. E lá conheci este homem. O pai de Luna? Sim, ele era bonito, charmoso, divertido. Tudo que Rafael não era. Disse que era empresário, que estava em Porto Alegre apenas por uma noite a negócios. Conversamos, bebemos, rimos, e eu fiz algo que nunca havia feito antes. Passou a noite com ele? Passei a noite com ele, ela confirmou, suas bochechas corando. E na manhã seguinte, ele havia desaparecido. Deixou um bilhete dizendo que havia gostado muito de me conhecer, mas que sua vida era complicada e que seria melhor se não nos víssemos novamente. E você descobriu que estava grávida? 6 semanas depois. Tentei contactá-lo, tinha seu número de telefone, mas descobri que era falso. O nome que ele me deu também era falso. Fiz algumas investigações discretas, mas foi como se ele nunca tivesse existido. Dante apertou a mão dela. E o que você fez? Chorei por 3 dias. Depois decidi que podia criar essa criança sozinha. Meus pais me criaram para ser forte, independente. Se eles puderam construir uma vida boa juntos, vindo de origens totalmente diferentes, eu podia criar uma criança sozinha. Você nunca se arrependeu de ter Luna? Jamais. Ela é a luz da minha vida. Às vezes me arrependo das circunstâncias. Desejaria que ela tivesse nascido numa situação mais estável, com um pai presente, mas nunca me arrependo de tê-la. E Marcos? Como vocês se conheceram? Serafina suspirou. Marcos apareceu na minha vida quando Luna tinha 8 meses. Eu estava exausta, financeiramente estressada, tentando equilibrar trabalho e maternidade. Ele estava hospedado no hotel onde eu estava fazendo traduções para um grupo de empresários italianos. Era charmoso, atencioso, e quando soube que eu era mãe solteira, se mostrou compreensivo e carinhoso. E você se apaixonou por ele? Eu pensei que sim. Agora percebo que me apaixonei pela ideia dele, pela promessa de segurança, de família, de não ter que fazer tudo sozinha. Durante 2 anos, ele veio ao Brasil a cada 3 meses, sempre trazendo presentes para Luna, sempre falando sobre nosso futuro juntos na Itália. Mas você nunca desconfiou de nada? Havia coisas pequenas que me incomodavam, mas eu as racionalizava. O fato dele sempre pagar em dinheiro, de nunca me dar um endereço fixo, de ser vago sobre seu trabalho. Mas ele tinha explicações plausíveis para tudo. Como quais? Dizia que preferia dinheiro porque era mais fácil controlar gastos. Dizia que estava procurando um apartamento novo em Roma e não queria me dar um endereço temporário. Dizia que o negócio de importação era complicado e eu não entenderia os detalhes. E você acreditou? Eu queria acreditar. Luna estava crescendo, precisando de mais coisas, e eu estava trabalhando mais horas para conseguir pagar tudo. A ideia de ter um parceiro, alguém que pudesse dividir as responsabilidades financeiras e emocionais, era muito tentadora. Dante a puxou mais para perto. E quando ele pediu você em casamento,
Foi romântico, tenho que admitir. Ele alugou um chalé em Canela, preparou um jantar à luz de velas, havia pétalas de rosas espalhadas por toda parte. Luna estava dormindo no quarto ao lado, e quando ela acordou e começou a chorar, Marcos foi buscá-la e disse que queria pedi-la em casamento na frente da nossa filha. Nossa filha? Ele sempre se referia a Luna como nossa filha. Dizia que não importava quem era o pai biológico, que ele seria o pai real dela. Na época, isso me derreteu completamente. E você disse sim imediatamente? Disse. Eu estava tão emocionada, tão aliviada, tão grata. Grata por alguém querer não apenas a mim, mas também Luna. Grata por finalmente ter encontrado alguém que oferecia estabilidade e amor. E quando vocês vieram para a Itália, Marcos organizou tudo. Passagens, vistos, documentação para Luna. Disse que seria mais fácil nos casarmos na Itália, porque ele tinha todos os contatos necessários lá. Reservou aquela suíte no hotel Villa San Martino. Planejou a cerimônia na igreja de Santa Maria delle Grazie. Tudo parecia perfeito. Até que você descobriu a verdade. Até que descobri a verdade e percebi que estava prestes a me casar com um homem que eu realmente não conhecia e que Luna e eu poderíamos estar em perigo real. Dante ficou em silêncio por um momento, processando tudo que ela havia contado. Serafina, você sabe que nada disso foi culpa sua, certo? Intelectualmente, sim. Emocionalmente, é mais complicado. Sinto que falhei com Luna, que a coloquei em perigo por causa das minhas próprias necessidades. Você protegeu Luna. No momento que descobriu a verdade, você a protegeu. Isso é o que importa. Mas e se você não tivesse me encontrado naquela estrada? E se... Mas eu o encontrei, Dante interrompeu suavemente. E agora vocês duas estão seguras. Por quanto tempo? Dante, eu não posso ficar aqui indefinidamente. Você tem sua vida, seus negócios, sua família, e eu não tenho nada para oferecer em troca da sua generosidade. Dante se virou para encará-la completamente. Serafina, você está louca? Você tem tudo para oferecer. Como o quê? Inteligência, coragem, humor, gentileza. Você fala 5 idiomas, entende de turismo, tem experiência em negócios. Você é uma mãe fantástica e uma mulher incrível. E além disso, ele hesitou. Além disso, o quê? Além disso, eu me apaixonei por você. Serafina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Dante, eu sei que parece impossível. Eu sei que nos conhecemos há apenas 3 dias. Eu sei que você acabou de sair de uma situação traumática. Mas não posso negar o que estou sentindo. E o que você está sentindo? Que você e Luna são as peças que estavam faltando na minha vida. Que quando olho para vocês duas, vejo o meu futuro. Que quero proteger vocês, cuidar de vocês, amar vocês para sempre. As lágrimas que Serafina estava segurando finalmente caíram. Dante, eu também sinto alguma coisa por você. Algo que nunca senti antes, nem mesmo com Marcos. Mas tenho tanto medo. Medo de quê? Medo de que isso seja apenas gratidão da minha parte. Medo de que seja apenas fantasia romântica da sua parte. Medo de me decepcionar novamente, de decepcionar você, de fazer a escolha errada para a Luna. Dante pegou o rosto dela entre suas mãos, limpando suas lágrimas com os polegares. Então vamos descobrir juntos, devagar, sem pressão, sem pressa. Como? Fique aqui. Trabalhe comigo, deixe-me te conhecer melhor, deixe-me conhecer Luna melhor. Vamos construir algo real, algo sólido. Dante, eu não posso simplesmente ficar aqui. Preciso de visto de trabalho, preciso de independência financeira. Eu posso ajudar com os vistos. E quanto à independência financeira? Bem, você não gostaria de trabalhar numa vinícola internacional? Serafina o olhou confusa. Como assim? A Cavalieri Vineyards está expandindo para mercados internacionais. Precisamos de alguém que fale múltiplos idiomas, que entenda turismo, que possa desenvolver parcerias no Brasil e em outros países da América Latina. Você seria perfeita para o cargo.
Você está oferecendo trabalho para mim? Estou oferecendo uma oportunidade para você usar seus talentos, ganhar sua própria independência e ainda assim ficar perto enquanto descobrimos se o que estamos sentindo é real. Serafina ficou em silêncio por um longo tempo, considerando a proposta. E se não der certo entre nós? E se depois de alguns meses descobrirmos que isso foi apenas uma ilusão romântica? Então você terá experiência internacional, contatos no mundo do vinho e recursos para recomeçar onde quiser, sem ressentimentos, sem culpa. E Luna? Luna terá crescido num ambiente seguro e amoroso, aprendido italiano e ganhado memórias maravilhosas da Toscana, também sem ressentimentos. Você realmente pensou em tudo, não foi? Dante sorriu. Eu sou um empresário, Serafina. Pensar em contingências é parte do meu trabalho. E se der certo entre nós? Se der certo. Dante se inclinou e tocou a testa dela com a sua. Então construímos uma vida juntos. Uma família real, baseada em amor verdadeiro, não em mentiras ou necessidade desesperada. Serafina fechou os olhos, sentindo a respiração dele contra seu rosto. Dante, isso é loucura. O melhor tipo de loucura. Preciso pensar. Claro. Tome todo o tempo que precisar. E se eu disser sim, quando começaria? Amanhã, se você quiser, ou na próxima semana, ou no próximo mês, no seu tempo. Serafina abriu os olhos e o encontrou olhando para ela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Dante? Sim? Você pode me beijar? Você tem certeza? Não tenho certeza de nada, ela admitiu, mas quero saber como é. Dante se inclinou lentamente, dando a ela tempo para mudar de ideia. Quando seus lábios finalmente se tocaram, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. O beijo foi suave, tentativo no início, depois mais intenso conforme ela respondeu. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Uau! Serafina sussurrou. Uau! Dante concordou. Isso definitivamente não foi gratidão, ela disse, fazendo-o rir. E definitivamente não foi fantasia da minha parte. Então, eu acho que tenho minha resposta. Qual é? Sim. Sim para o trabalho. Sim para descobrir o que isso pode ser. Sim para dar uma chance ao futuro. Dante a beijou novamente, desta vez com mais paixão, mais promessa. Quando se separaram, ele descansou a testa contra a dela. Serafina? Sim. Obrigado por me deixar encontrar vocês na estrada. Obrigada por ter parado. Sempre pararia. Em qualquer vida, em qualquer circunstância, sempre pararia para você. Naquela noite, depois que Serafina foi dormir, Dante ficou no terraço por horas, olhando para as estrelas e tentando processar tudo o que havia acontecido. Em 3 dias, sua vida havia mudado completamente. Ele havia encontrado não apenas uma mulher que amava, mas também uma filha que já considerava sua. No dia seguinte, Roberto chegou com notícias sobre Marcos. A operação foi um sucesso. Ele anunciou durante o café da manhã. Marcos Toriani foi preso na igreja de San Gimignano junto com 5 associados. Eles estavam esperando por Serafina, provavelmente para silenciá-la permanentemente. Serafina ficou pálida. Eles iam me matar? Quase certamente. Mulheres que sabem demais sobre essas operações raramente vivem para contar a história. Sua fuga salvou sua vida e a vida de Luna. E agora? Agora Marcos está sendo extraditado para a França, onde será julgado junto com o resto da organização. Vocês estão seguras? Completamente seguras? Dante perguntou. Completamente. A rede foi desmantelada. Os principais operadores estão presos. E as evidências de Serafina foram cruciais para o sucesso da operação. Ela pode estar orgulhosa. Ajudou a quebrar uma organização internacional de tráfico de drogas. Dante sentiu um alívio imenso, mas também uma pontada de apreensão. Agora que Serafina estava segura, ela poderia decidir voltar para o Brasil. E ele não estava preparado para deixá-la ir. Mas quando ele olhou para ela, viu que ela estava sorrindo. Um sorriso genuíno, livre, feliz. Acabou mesmo? Ela perguntou. Acabou mesmo, Roberto confirmou.
Então posso realmente começar de novo? Pode começar de novo, Dante disse, pegando a mão dela. E se você ainda quiser, pode começar aqui. Eu quero. Ela disse sem hesitação. Eu realmente quero. Os meses seguintes foram como um conto de fadas. Serafina provou ser ainda mais talentosa do que Dante havia imaginado. Ela desenvolveu parcerias com distribuidores no Brasil, criou um programa de turismo enológico que trouxe visitantes de toda a América Latina e até mesmo começou a aprender sobre produção de vinho. Luna prosperou no ambiente amoroso da vila. Rosa a tratava como uma neta. Helena sempre tinha petiscos especiais para ela. Giuseppe ensinou-lhe suas primeiras palavras em italiano e Dante se tornou Papa quase imediatamente. Papa! Luna gritava todas as manhãs quando Dante aparecia para o café da manhã, estendendo os bracinhos para ele. Bom dia, principessa! Ele respondia, pegando-a no colo e cobrindo seu rosto de beijos. Serafina assistia a essas interações com o coração cheio. Dante amava Luna como se ela fosse sua filha biológica. E Luna o adorava com a pura simplicidade do amor infantil. Mas foi quando Francesca veio visitar que as coisas ficaram interessantes. Francesca Cavalieri era tudo o que Serafina havia imaginado. Elegante, sofisticada, bem educada e claramente cética sobre a rapidez com que as coisas estavam acontecendo. Dante sempre foi impulsivo. Ela disse para Serafina durante um almoço tenso no terraço, enquanto Luna brincava no jardim com Giuseppe, mas nunca a este ponto. Você tem certeza de que não está se aproveitando da generosidade dele? Serafina, que havia aprendido a se defender sozinha desde muito jovem, olhou Francesca diretamente nos olhos. Francesca, eu entendo sua preocupação com seu irmão. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente sentiria a mesma coisa, mas posso garantir que nunca pedi nada a Dante, além de segurança para minha filha. Todo o resto, o trabalho, os sentimentos, os planos para o futuro, foram iniciativa dele. E você, o que sente por ele? Amo seu irmão de uma forma que nem sabia que era possível, mas não vou me casar com ele se ele me pedir, só porque sou grata. Ele merece mais do que uma esposa agradecida. Ele merece uma parceira que o escolha todos os dias, não por necessidade, mas por amor puro. E você pode fazer isso? Escolhê-lo todos os dias? Serafina sorriu, observando Dante ensinar Luna a caminhar entre as videiras. Francesca, eu escolho seu irmão a cada segundo de cada dia. Quando acordo de manhã, e ele é a primeira coisa que quero ver. Quando Luna chama Papa e vejo os olhos dele se iluminarem. Quando ele explica com paciência infinita as nuances do terroir para clientes chatos. Quando ele lê histórias para Luna em italiano e ela adormece no colo dele. Eu o escolho constantemente, conscientemente, completamente. Francesca estudou Serafina por um longo momento. Depois seu rosto se suavizou. Você realmente o ama. Com cada fibra do meu ser. E Luna? Luna vai crescer, sabendo que Dante a escolheu para ser sua filha. Isso é mais poderoso do que qualquer laço de sangue. E se vocês tiverem filhos juntos, Luna não se sentirá diferente? Se Dante e eu tivermos filhos juntos, eles vão crescer sabendo que são irmãos de Luna em todos os aspectos. E Luna vai crescer sabendo que é a filha mais velha, a primeira filha que Dante escolheu amar. Não vejo isso como algo que poderia dividi-los. Vejo como algo que os unirá. A partir daquele dia, Francesca se tornou uma aliada. Ela, inclusive, ajudou Serafina a planejar uma surpresa para Dante. Uma viagem ao Brasil para conhecer os lugares onde Serafina havia crescido e para que ela pudesse mostrar Luna suas raízes. Eles passaram 2 semanas no Brasil. Primeiro em Porto Alegre, onde Serafina mostrou a Dante a universidade onde havia estudado, os lugares onde havia trabalhado como guia turística. Depois em Gramado, onde visitaram o pequeno apartamento onde ela havia criado Luna nos primeiros meses de vida. Era aqui? Dante perguntou, olhando o prédio modesto. Era aqui. Apartamento 2B, um quarto, uma sala pequena,
cozinha americana e um banheiro minúsculo, mas era nosso. Eles visitaram Dona Miriam, a antiga vizinha de Serafina, que havia cuidado de Luna quando Serafina precisava trabalhar à noite. A senhora de 70 anos deu sua aprovação imediata a Dante. "Este homem tem bons olhos", ela disse para Serafina em português, achando que Dante não entenderia. "E olha para você como meu falecido marido olhava para mim, como se você fosse um milagre que ele não consegue acreditar que é dele." Dante surpreendeu a todos, respondendo em português fluente: "Porque ela é um milagre, Dona Miriam, e eu vou passar o resto da minha vida me certificando de que ela saiba disso." Dona Miriam bateu palmas, encantada. "Ah, mas que maravilha! Ele fala português. Luna vai poder crescer bilíngue." Foi nessa viagem que Dante viu Serafina em seu elemento natural. Ela guiou ele por trilhas nas montanhas que conhecia desde criança. Mostrou-lhe cachoeiras escondidas, onde costumava nadar no verão. Levou-o a restaurantes familiares, onde os proprietários a abraçaram como filha pródiga que havia retornado. "Agora entendo de onde vem sua força", Dante disse enquanto eles caminhavam pelo centro de Gramado, com Luna no carrinho. "Este lugar é mágico." "Era meu refúgio", Serafina concordou. "Mas agora meu refúgio tem olhos verdes e mãos fortes que seguram minha filha como se ela fosse feita de cristal." "Nosso refúgio não é um lugar", Dante disse, parando para beijá-la suavemente. "É onde quer que estejamos juntos." No último dia da viagem, eles visitaram o cemitério onde os pais de Serafina estavam enterrados. Ela apresentou Dante e Luna aos túmulos de Isabela e Eduardo Delacroix, contando-lhes em português sobre o homem que havia mudado suas vidas. "Mamãe, papai", ela disse, ajoelhando-se entre os túmulos com Luna no colo. "Este é Dante. Ele cuida de nós agora, e nós cuidamos dele. Vocês iam gostar dele. Ele é gentil como o papai era com vocês, e inteligente como mamãe era com suas línguas. E ele ama Luna como se ela fosse dele, desde o primeiro dia." Dante se ajoelhou ao lado dela, colocando uma mão em cada túmulo. "Senhor e senhora Delacroix", ele disse em espanhol, "prometo cuidar de sua filha e neta com todo o amor que vocês teriam dado se estivessem vivos. Prometo honrar a memória de vocês e ensinar Luna sobre seus avós maravilhosos." Quando voltaram para a Itália, algo havia mudado entre eles. A viagem havia solidificado não apenas seu amor, mas também sua parceria. Dante havia visto Serafina em seu mundo, e ela havia visto que ele podia se adaptar e prosperar em qualquer ambiente. O negócio também prosperava. As parcerias brasileiras de Serafina haviam resultado em pedidos substanciais, e seu programa de turismo enológico estava trazendo visitantes de toda a América Latina. Mas foi sua ideia para um projeto especial que realmente impressionou Dante. "Eu quero criar um programa para mulheres em situações difíceis", ela disse uma noite durante o jantar. "Um lugar onde mães solteiras, mulheres fugindo de relacionamentos abusivos, mulheres que precisam recomeçar suas vidas, possam vir e aprender habilidades, ganhar independência financeira e reconstruir suas vidas." "Como assim?" "Uma combinação de abrigo temporário, escola profissional e incubadora de negócios. Elas poderiam aprender sobre turismo, hotelaria, culinária, agricultura, viticultura, qualquer habilidade que as ajudasse a se tornarem independentes. E enquanto aprendem, teriam um lugar seguro para ficar com seus filhos." Dante ficou em silêncio por um momento, depois sorriu lentamente. "Serafina, isso é brilhante. Você acha?" "Acho que é exatamente o tipo de projeto que poderia mudar vidas reais. E acho que você é a pessoa perfeita para liderar isso." "Sério? Sério? Na verdade, que tal transformarmos aquela propriedade abandonada na Colina Leste? Tem espaço suficiente para acomodações, salas de aula e até mesmo uma pequena fazenda onde as mulheres poderiam aprender agricultura sustentável." "Dante, isso custaria uma fortuna." "Seria um investimento, não apenas financeiro, mas social. Além disso", ele piscou, "posso deduzir parte dos impostos como projeto social."
E assim nasceu o projeto Novas Raízes, um programa residencial para mulheres em transição que se tornaria modelo para iniciativas similares em toda a Europa. Mas foi 6 meses depois, quando o programa já estava funcionando e 5 mulheres com seus filhos estavam morando na propriedade e aprendendo novas habilidades, que Dante decidiu que era a hora. Era uma manhã de primavera perfeita. Serafina estava no jardim com Luna, que agora caminhava com confiança e falava em uma mistura adorável de português, italiano e algumas palavras em inglês. Elas estavam colhendo flores para fazer um buquê para Rosa, que fazia aniversário naquele dia. Mama, fiore! Luna gritou apontando para uma rosa particularmente bonita. Sim, amore, que flor linda! Serafina concordou, ajudando Luna a colher a rosa, sem se machucar nos espinhos. Dante as observou da janela de seu escritório, sentindo seu coração se expandir com tanto amor que quase doía. Nos últimos 6 meses, ele havia visto Serafina florescer. Ela havia ganho confiança. Havia se tornado uma líder reconhecida na comunidade. Havia transformado não apenas sua própria vida, mas as vidas das mulheres em seu programa. E Luna havia se tornado uma garotinha feliz e segura, que irradiava alegria por onde passava. Ela chamava Dante de Papa com total naturalidade, e ele não conseguia imaginar um mundo onde ela não fosse sua filha. Era a hora. Dante desceu ao jardim, onde Serafina estava ensinando Luna os nomes das flores em 3 idiomas. Rosa em português, rosa em italiano, rose em inglês, ela estava dizendo. Rose, Luna repetiu, fazendo Serafina rir. Quase isso, principessa, Dante disse, se aproximando. Mas sua pronúncia está melhorando. Papá! Luna correu para ele com os bracinhos estendidos, tropeçando levemente na pressa. Dante a pegou e a jogou no ar, fazendo-a gritar de alegria. Bom dia, minha princesa. Vocês estão fazendo um buquê para a Rosa? Sim, fiore para Nona Rosa, Luna disse, usando o apelido italiano para a Rosa que havia surgido naturalmente. Que ideia maravilhosa! Dante olhou para Serafina, que estava radiante na luz da manhã. Serafina, posso falar com você por um momento? Claro. Luna, que tal você continuar colhendo flores enquanto mamãe conversa com papai? Dante colocou Luna no chão e a observou voltar para o canteiro de flores com a determinação séria de uma criança de 1 ano e meio em uma missão. Do que você queria falar? Serafina perguntou. Na verdade, Dante se ajoelhou no jardim. Queria perguntar algo. Serafina franziu o senho. Por que você está ajoelhado? Machucou alguma coisa? Dante riu e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não machuquei nada. Serafina Delacroix, você quer se casar comigo? O mundo parou. Serafina olhou para a caixa, depois para Dante, depois para Luna, que estava absorta em sua coleta de flores, depois de volta para Dante. Você está falando sério? Completamente sério. Eu te amo. Amo Luna. Quero que sejamos uma família oficial. Quero que Luna tenha meu sobrenome. Quero acordar todos os dias pelos próximos 50 anos ao seu lado. Dante, eu sei que começamos de uma forma não convencional. Eu sei que ainda nos estamos conhecendo, mas também sei que nunca vou amar ninguém do jeito que amo você. Sei que nunca vou ser um pai melhor para nenhuma criança do que sou para a Luna. E sei que você e eu juntos podemos construir algo incrível. Serafina estava chorando agora, mas também sorrindo. Dante, você tem certeza? Luna não é biologicamente sua. Eu venho com bagagem emocional e... Luna é minha filha em todos os aspectos que importam. Sua bagagem emocional me fez te amar ainda mais porque mostra sua força e resiliência. E quanto ao resto, ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Vamos descobrir juntos. É lindo, ela sussurrou. Então, mama, papa, olha! Luna apareceu correndo com um punhado de flores amassadas. Que lindo, amore! Serafina disse automaticamente, se abaixando para pegar as flores.
Luna, Dante disse ainda ajoelhado, o que você acha da ideia do papai se casar com a mamãe? Luna olhou para ele com seus grandes olhos azuis, depois para Serafina, depois de volta para ele. Casamento? Sim, princesa, casamento. Papai e mamãe juntos para sempre. Luna bateu palmas. Sim, casamento. Dante olhou para Serafina com uma sobrancelha arqueada. Bem, Luna votou sim. E você? Serafina olhou para esse homem incrível que havia aparecido em sua vida no momento em que mais precisava, que havia amado Luna desde o primeiro dia, que havia construído um futuro com ela, baseado em respeito mútuo e amor verdadeiro. Sim, ela disse. Sim, eu quero me casar com você. Dante se levantou e a beijou, um beijo cheio de promessa e futuro. Luna, não querendo ficar de fora, se agarrou nas pernas deles, gritando, casamento, casamento. Quando? Dante perguntou quando se separaram. Quando você quiser. Que tal hoje? Serafina riu. Hoje? Dante, não podemos nos casar hoje. Precisamos de documentos, de uma cerimônia, de convidados. Podemos nos casar na prefeitura hoje e ter uma festa depois. Ou, ele parou, uma ideia brilhando em seus olhos. Podemos nos casar na igreja onde você deveria ter se casado com Marcos. Serafina o olhou como se ele tivesse perdido a cabeça. Na igreja de Santa Maria delle Grazie. Dante, isso seria perfeito. Ele interrompeu. Seria transformar o pior dia da sua vida no melhor. Seria mostrar ao mundo que às vezes as coisas ruins acontecem para nos levar às coisas incríveis. Serafina pensou por um momento, depois sorriu lentamente. Você sabe que isso é completamente louco, não sabe? O melhor tipo de loucura. E como vamos organizar um casamento em uma igreja famosa em questão de horas? Dante sorriu maliciosamente. Querida, você se esquece de com quem está lidando. A família Cavalieri tem conexões nesta região há mais de 100 anos. E além disso, ele piscou. Eu já tinha conversado com o padre há 3 meses, na esperança de que este dia chegasse. Você o quê? Padre Francesco é meu amigo de infância. Quando disse a ele que havia encontrado a mulher da minha vida, ele me disse para avisá-lo quando eu fosse pedi-la em casamento. Tenho certeza de que ele ficaria encantado em nos casar hoje. Serafina balançou a cabeça, ainda rindo. Você é impossível. Impossível, mas seu noivo agora. Meu noivo, ela repetiu, testando como soava. Gosto disso. E em algumas horas, seu marido. E você tem certeza de que podemos organizar tudo hoje? Rosa pode encontrar um vestido. Francesca pode vir de Milão. Giuseppe pode buscar os documentos necessários. Helena pode preparar um banquete e eu posso providenciar flores, música e tudo mais que precisarmos. E Luna? Dante pegou Luna no colo. Luna vai ser nossa daminha de honra, não é, princesa? Sim, Luna gritou, embora claramente não tivesse ideia do que estava concordando. E assim, em uma tarde dourada de primavera, Serafina Delacroix se casou com Dante Cavalieri, na igreja de Santa Maria delle Grazie, em San Gimignano. Ela usava um vestido simples, mas elegante, que Francesca havia encontrado em uma boutique local. Renda branca com mangas longas e uma cauda sutil que flutuava atrás dela como uma nuvem. Luna, agora com quase 2 anos e andando com confiança, foi carregada no altar por Rosa, que não parava de chorar de emoção. O padre Francesco Benedetti, um homem gentil de 60 anos que conhecia Dante desde criança, conduziu a cerimônia com calor e humor. Meus queridos, ele disse durante a homília, raramente vejo um amor tão puro e verdadeiro. Dante, você encontrou não apenas uma esposa, mas uma família. Serafina, você encontrou não apenas um marido, mas um lar. E Luna, pequena, ele sorriu para a criança, você ganhou um papai que a amará incondicionalmente para sempre. Quando chegou a hora dos votos, Dante surpreendeu a todos, tirando um papel do bolso. Serafina, ele começou, sua voz emocionada. Quando te encontrei naquela estrada há quase 1 ano, eu pensei que estava salvando você. Agora percebo que você foi quem me salvou.
Você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas paixão ou atração, é escolher alguém todos os dias, é ser parceiro nas dificuldades, é construir algo belo juntos. Prometo ser o melhor marido que posso ser, o melhor pai para Luna e o melhor amigo que você já teve. Prometo proteger nossa família, honrar nossa união e amar vocês duas com cada batida do meu coração até meu último dia. Serafina estava chorando abertamente agora, mas conseguiu proferir seus próprios votos sem papel. Dante, você me ensinou que é possível confiar novamente, amar novamente, sonhar novamente. Você pegou duas pessoas perdidas e nos deu um lar, uma família, um futuro. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras que virão, sua confidente em todos os momentos e sua melhor amiga para sempre. Prometo criar Luna com você como se ela fosse nossa desde o primeiro dia e dar a você todo o amor que meu coração pode conter, que descobri é infinitamente mais do que eu pensava ser possível. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Dante pegou Serafina em seus braços e a beijou como se fosse a primeira e última vez. A pequena congregação, Rosa, Helena, Giuseppe, Francesca, Roberto e alguns amigos próximos da família, explodiu em aplausos. Luna, não entendendo o que estava acontecendo, mas sentindo a alegria geral, bateu palmas e gritou, Papa! Mama! Suas palavras favoritas recém-aprendidas. A recepção foi na propriedade Cavalieri, sob uma tenda branca montada nos jardins com vista para os vinhedos. Helena havia preparado um banquete toscano tradicional que seria lembrado por anos, e Dante havia aberto suas melhores garrafas de vinho, incluindo uma safra especial de 1995, o ano em que Serafina nasceu. Signora Cavalieri, Dante sussurrou no ouvido de Serafina enquanto eles dançavam na pista improvisada sob as estrelas. Como soa isso? Soa como lar, ela respondeu, apoiando a cabeça em seu ombro. Durante a festa, Dona Miriam, que havia voado do Brasil especialmente para o casamento, surpreendendo a todos, Dante havia secretamente providenciado sua passagem, se aproximou do casal. Serafina, minha querida, seus pais estariam tão orgulhosos. Eles sempre quiseram que você encontrasse alguém que a amasse do jeito que eles se amavam. Eu sinto que eles estão aqui, Serafina disse, olhando para as estrelas. Eu sinto que eles aprovam. Tenho certeza de que sim, concordou Dante apertando a mão dela. Conforme a noite avançava, mais vizinhos e amigos apareciam, transformando a celebração íntima em uma festa da comunidade. Giuseppe tocou acordeão, Helena cantou canções napolitanas e até mesmo o padre Francesco ficou até tarde, contando histórias embaraçosas sobre Dante criança. Mais tarde, naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora e Luna estava dormindo profundamente em seu berço, Dante e Serafina se sentaram no terraço, onde haviam passado tantas noites conversando durante os últimos meses. Então, senhora Cavalieri, Dante disse, servindo 2 taças do champanhe que haviam guardado especialmente. Que planos você tem para nossa lua de mel? Serafina riu. Bem, senhor. Cavalieri, eu estava pensando que talvez pudéssemos começar com uma semana em Santorini, depois talvez Paris, e terminar em algum lugar completamente inesperado. Completamente inesperado como onde? Que tal Patagônia? Sempre quis ver as auroras austrais. Dante a olhou com admiração crescente. Depois de quase 1 ano juntos, você ainda consegue me surpreender. Espero continuar te surpreendendo pelos próximos 50 anos. E Luna, ela vem conosco? É claro que vem conosco. Nossa família não se separa. Dante se inclinou e beijou sua esposa suavemente. Nossa família, ele repetiu. Eu amo muito como isso soa. Dante? Sim? Obrigada por ter me encontrado naquela estrada. Obrigado por ter me deixado encontrar você. E obrigada por ter transformado o que poderia ter sido o pior dia da minha vida no melhor. Obrigado por ter me dado uma família. Eles ficaram em silêncio por um momento,
cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre como suas vidas haviam mudado dramaticamente em menos de um ano. Dante, sim? Você acha que vamos ser felizes? Serafina, olhe ao seu redor. Olhe para o que construímos juntos. Olhe para Luna dormindo segura na casa. Olhe para as mulheres do programa Novas Raízes que estão reconstruindo suas vidas. Nós já somos felizes. A questão é, vamos continuar construindo essa felicidade juntos? Para sempre. Para sempre. Epílogo. 5 anos depois, Dante estava novamente dirigindo pela mesma estrada onde havia encontrado Serafina, mas desta vez ele não estava sozinho. No banco traseiro de seu SUV familiar, 3 cadeirinhas estavam instaladas. Uma para Luna, agora uma garotinha tagarela de 6 anos que falava 4 idiomas fluentemente. Uma para Marco Alessandro Cavalieri, seu filho de 3 anos, que havia herdado os olhos verdes do pai e os cabelos ruivos da mãe. E outra para Isabella Francesca Cavalieri, sua filha de 1 ano, que dormia profundamente agarrada a um ursinho de pelúcia. Papai, é aqui que você encontrou mamãe? Luna perguntou pela 100ª vez, apontando para a árvore centenária que eles visitavam todo ano no aniversário daquele dia especial. É aqui mesmo, principessa, Dante confirmou, usando o apelido carinhoso que havia dado a ela desde o primeiro dia. E eu estava no barriguinha da mamãe? Perguntou Marco, que aos 3 anos já demonstrava a curiosidade característica da família. Não, amore. Serafina riu do banco do passageiro, onde estava organizando as flores que haviam comprado para deixar no local. Você ainda não existia, apenas Luna e eu estávamos aqui. E a Bela? Marco perguntou sobre sua irmã mais nova. Bela também não existia ainda. Vocês 2 vieram depois quando papai e mamãe se casaram. Ah, mas papai é meu papai verdadeiro, né? Luna perguntou, uma pergunta que fazia periodicamente, conforme crescia, e começava a entender melhor as complexidades familiares. Luna, Dante disse, parando o carro ao lado da estrada, exatamente no local onde havia encontrado Serafina 6 anos antes. Lembra do que sempre conversamos sobre isso? Que papai me escolheu para ser sua filha quando eu era bebê, e isso é mais especial do que ter nascido como filha do papai. Exatamente. E isso significa que você é minha primogênita, minha primeira filha, e sempre terá um lugar especial no meu coração. E Marco e Bela são meus irmãos de verdade? De verdade verdadeira, Serafina confirmou. Vocês 3 são irmãos de verdade, e papai e mamãe amam todos vocês igualzinho. Serafina, agora co-diretora da Cavalieri Vineyards e reconhecida internacionalmente como especialista em turismo enológico e programas sociais, tinha mudado muito desde aquela manhã assustada na estrada. Sua fundação Novas Raízes havia expandido para 3 países e já havia ajudado mais de 200 mulheres a reconstruir suas vidas. Ela havia escrito um livro sobre empreendedorismo feminino que se tornou best-seller na Itália e no Brasil, e regularmente dava palestras sobre resiliência e recomeços. Dante havia prosperado também. A vinícola agora exportava para 15 países, havia ganhado prêmios internacionais, e o programa de turismo desenvolvido por Serafina havia transformado a propriedade em um destino procurado por visitantes do mundo inteiro. Mas seu maior orgulho não eram os negócios. Eram os 3 filhos que corriam pelos vinhedos todos os dias, enchendo a vila centenária de risadas e energia. Eles estavam a caminho de San Gimignano para uma cerimônia especial. A prefeitura havia decidido homenagear Serafina novamente, desta vez por sua fundação ter sido escolhida como modelo pela União Europeia para programas de reintegração social. Era o 5º prêmio que ela recebia, mas ela insistia que os verdadeiros vencedores eram as mulheres que haviam encontrado coragem para recomeçar. Mamãe vai ganhar outra medalha, Luna anunciou orgulhosamente para qualquer um que quisesse ouvir. E vocês vão estar na primeira fila para ver, Serafina disse, virando-se para fazer cócegas em Marco, que gritou de alegria e acordou Isabella.
Mama! Isabela esticou os bracinhos para Serafina, que a tirou da cadeirinha e a trouxe para o banco da frente. Olha, Bela! Serafina apontou para a árvore. Foi aqui que mamãe e Luna conhecemos papai. Este é um lugar muito especial para nossa família. Isabela, que ainda não falava muito além de mama, de papa e não, olhou para a árvore com seriedade, como se entendesse sua importância. Durante a cerimônia, o prefeito de San Gimignano falou sobre como o trabalho de Serafina havia se tornado um modelo internacional. A senhora Cavalieri nos mostrou que quando salvamos uma pessoa, frequentemente salvamos uma família inteira. E quando salvamos uma família, fortalecemos toda a comunidade. Seu programa Novas Raízes já tocou centenas de vidas e serve como inspiração para programas similares em toda a Europa. Mas foi durante seu discurso de aceitação que Serafina realmente tocou os corações de todos os presentes. 6 anos atrás, eu estava sentada debaixo de uma árvore nesta região, sozinha, assustada e sem esperança. Eu tinha uma filha pequena e nenhuma ideia de como protegê-la ou construir um futuro para nós duas. E então um homem parou e ofereceu ajuda, não porque me conhecia, não porque tinha algo a ganhar, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Ela olhou para Dante, que estava na primeira fila com as 3 crianças. Marco estava tentando se esconder atrás de Luna, envergonhado com toda a atenção, enquanto Isabela babava alegremente na camisa de Dante. Esse homem não apenas salvou nossas vidas, ele nos deu uma família, um lar e um propósito. E mais importante, ele me ensinou que todos nós temos o poder de mudar a vida de alguém simplesmente parando e oferecendo ajuda. O programa Novas Raízes existe porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Toda mãe merece se sentir segura e toda criança merece crescer com esperança. Sua voz se quebrou um pouco. As mulheres que passam pelo nosso programa não são diferentes de mim. Elas são corajosas, inteligentes, determinadas, apenas precisaram de alguém que acreditasse nelas. E quando você dá a alguém a oportunidade de recomeçar, frequentemente elas fazem coisas incríveis. O auditório explodiu em aplausos, mas Serafina não havia terminado. Este prêmio não é meu. Pertence a todas as mulheres que tiveram coragem de deixar situações perigosas para proteger seus filhos. Pertence a todos os voluntários que dedicam seu tempo para ajudar estranhos. E pertence especialmente ao meu marido, que me mostrou que às vezes os anjos vêm disfarçados de milionários italianos em motocicletas. A plateia riu e aplaudiu ainda mais forte. Dante estava visivelmente emocionado, e até mesmo Marco havia parado de se esconder e estava batendo palmas junto com Luna. Naquela noite, depois da celebração, a família Cavalieri se reuniu no terraço, onde Dante e Serafina haviam passado tantas noites importantes. As crianças estavam dormindo. Luna em seu quarto decorado com mapas de todos os países que ela queria visitar. Marco em sua cama cercada de livros sobre carros e tratores. E Isabela em seu berço, sonhando seus sonhos de bebê. Então, senhora Cavalieri, Dante disse servindo 2 taças do vinho especial que haviam guardado para celebrar. Como se sente sendo uma celebridade internacional? Serafina riu, aninhando-se em seus braços. Me sinto abençoada. Abençoada por ter você, por ter nossas crianças, por ter encontrado um propósito que vai além da nossa família. Você tem planos para expandir o programa ainda mais? Na verdade, tenho uma ideia. Que tal abrirmos uma sede no Brasil? Em Gramado, especificamente. Poderia ajudar mulheres brasileiras, mas também poderia ser um ponto de intercâmbio cultural. Dante a olhou com admiração. Você já conversou com alguém sobre isso? Conversei com Dona Miriam na semana passada. Ela disse que a cidade seria muito receptiva. E Francesca está interessada em ajudar com a parte artística. Poderia ensinar as mulheres sobre curadoria, história da arte, até mesmo ajudá-las a montar pequenos negócios relacionados a artesanato.
E as crianças, como se sentem sobre passar parte do ano no Brasil? Luna está empolgada para melhorar seu português e conhecer onde nasceu. Marco quer ver se os tratores brasileiros são diferentes dos italianos. E Isabela? Bem, Isabela vai se adaptar a qualquer lugar onde estivermos todos juntos. Dante beijou o topo da cabeça dela. Você sabe que teria meu apoio total, não sabe? Eu sabia que você diria isso. É por isso que te amo tanto. Só por isso? Serafina se virou para olhá-lo. Te amo porque você para ajudar estranhos na estrada. Te amo porque você trata Luna como se ela tivesse nascido do seu coração. Te amo porque você ainda me olha como se eu fosse um milagre, mesmo depois de me ver de manhã, antes do café, com 3 crianças chorando. Você é um milagre. Nós somos um milagre. Esta família, esta vida que construímos, tudo o que cresceu a partir daquele momento na estrada. Você já se arrependeu de ter aceito a ajuda de um estranho italiano? Serafina fingiu pensar seriamente. Bem, você ronca um pouco e insiste em ensinar as crianças a dirigir trator muito cedo. E tem essa obsessão com vinho que às vezes significa que você fica cheirando taças por horas. Ei! Dante protestou fazendo cócegas nela. Mas não! Ela disse quando parou de rir. Nunca me arrependi, nem por um segundo. Você e nossas crianças são a melhor coisa que já me aconteceu. Mesmo melhor que Luna. Luna me ensinou que eu poderia amar incondicionalmente. Você me ensinou que eu merecia ser amada incondicionalmente. E Marco e Isabela me ensinaram que o amor não tem limites. Sempre há espaço para mais. Dante a beijou suavemente. Serafina? Sim? Obrigado por ter me deixado te encontrar naquela estrada. Obrigada por ter parado. Sempre pararia. Em qualquer vida, em qualquer circunstância, sempre pararia para você. E eu sempre aceitaria sua ajuda, porque às vezes a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é um estranho gentil que se torna nossa família. No horizonte, os vinhedos se estendiam sob a luz da lua, prometendo outra colheita abundante. Na casa, 3 crianças dormiam seguras em seus quartos, sonhando com aventuras futuras em 2 continentes. E no terraço, 2 corações que haviam se encontrado por acaso continuavam batendo no mesmo ritmo, provando que às vezes os finais felizes mais incríveis começam nos momentos mais desesperadores. Dante havia salvado Serafina e Luna naquela manhã de sábado, 6 anos atrás, mas elas haviam salvado ele de uma vida sem propósito verdadeiro. Juntos, eles haviam construído algo mais forte que amor. Haviam construído um legado de esperança que se espalhava muito além dos limites de sua própria felicidade. E enquanto as estrelas brilhavam sobre a Toscana, novas histórias estavam sendo escritas pelas mulheres do programa Novas Raízes, cada uma descobrindo que às vezes os recomeços mais belos nascem dos finais mais assustadores. Serafina havia começado como uma mulher perdida numa estrada italiana. Agora era uma esposa amada, mãe de 3 crianças maravilhosas, empresária bem-sucedida e defensora reconhecida dos direitos das mulheres. Mas mais importante que tudo isso, ela havia aprendido que o amor verdadeiro não apenas transforma nossas próprias vidas, ele se multiplica e transforma o mundo ao nosso redor. Chegamos ao final de nossa história. Se chegaram até aqui nesta jornada incrível, comentem a palavra recomeço para eu saber que acompanharam toda essa linda história de amor, superação e família.